Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos hoje com a leitura de um compilado de Allan Kardec. E quem fala é o Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se por toda a terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo que são chegados os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ecoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam a um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Eu convido então a todos nesse momento, podemos fechar um pouquinho nossos olhos, nos conectar a esta energia desta casa, esquecer um pouquinho as turbulências do nosso dia lá fora, ir nos acalmando, nos concentrando, nos preparando para receber a reflexão desta noite. Inclusive pedimos aos nossos espíritos superiores, ao nosso Pai Maior, que intua a nossa palestrante e que possamos sempre ser amparados, amados por todas estas pessoas que estão aqui hoje. Agradecemos por todas as benesses que estamos recebendo nesta caminhada e que possamos sempre nos fortalecer sem cair. Que assim seja. Nessa noite, então, quem vai trazer a mensagem, a reflexão é a Cláudia Fontoura. Seja bem-vinda. Uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nesta noite de estudos. Quero deixar aqui um abraço para o Arthur, o pequeno que está ali conosco. Você é sempre bem-vindo aqui, quando quiser vir assistir as palestras. Só um probleminha técnico. Agora sim. Então vamos estudar um pouco e refletir sobre o livre-arbítrio e o determinismo.
No site da Sociedade Teosófica, encontrei o livro Bhagavad, e que tem esse pensamento que eu trouxe aqui para nós iniciarmos essas reflexões. Alguns afirmam que tudo já está pré-determinado, que tudo já está com um rumo certo, como se o nosso destino já estivesse traçado. Eles afirmam que não existe liberdade de escolha. E aí nós vamos refletindo sobre os nossos entendimentos, sobre a nossa compreensão desse tema. E alguns dizem que não existe determinação. Que nós, cada um de nós, temos total liberdade de escolha. E que nós moldamos o nosso destino a cada instante. E aí? O que será que bate mais fundo nesse nosso entendimento, nessa nossa compreensão? Ambas as doutrinas têm seu fundo de verdade. E nenhuma delas contém a verdade absoluta. E quanto mais sábio for o espírito, o ser humano, então quanto mais sábios nós formos, maior a cota de livre-arbítrio que nós teremos em nossa vida. E quanto mais primitivos formos, mais a nossa vida será guiada pelo determinismo. E eu trouxe aqui alguns exemplos, porque os exemplos vão ser muito bons hoje para esse nosso estudo e essas nossas reflexões. Esse primeiro deles, eu imagino que vocês já devem ter ouvido, que está no livro A Vida Escreve, que foi trazido até nós por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e pelo espírito de Hilário Silva. O capítulo a que nos referimos hoje tem o nome de Merecimento. É a história de Saturnino Pereira. Vocês já ouviram falar dele? Acho que sim, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido. Então ele era o melhor dos homens, uma pessoa muito benquista, onde quer que ele estivesse. Onde houvesse uma dor a consolar, ali estava o Saturnino Pereira de plantão. No trabalho era amigo fiel. Era muito otimista, aquela pessoa alegre que você realmente gosta de ter perto de você. Aquele sorriso generoso, um raio de sol dissipando as sombras. São trechos aqui desse capítulo. E um dia, aonde ele trabalhava, na fábrica, ele é visto a sangrar, junto à máquina em que ele trabalhava. E ali as pessoas então se voltaram para ele, achando, meu Deus, né, o que aconteceu com ele? Saturnino está ferido. O amigo de todos, logo ele, como isso foi acontecer com ele? Ele então é levado a um centro cirúrgico, um hospital, e o cirurgião informa então, depois daquele momento da cirurgia, sorrindo que, felizmente, Saturnino, esse nosso amigo, perderia somente o polegar. Todo o braço direito estava ferido, traumatizado, mas com o tempo seria reconstituído. Então ele só perderia com aquele acidente o polegar. Mesmo assim, Saturnino fica triste. E as pessoas ao seu redor começam a comentar. Somos nós que muitas vezes questionamos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Muitas vezes nós já fizemos perguntas nesse sentido, olhando situações ao nosso redor. Temos visto, ou tenho visto, tantas mãos criminosas saírem ilesas, e justamente o Saturnino, que ajuda a todos, vem de ser a vítima. E eles ali naquele momento se reúnem e reúnem um dinheirinho para ajudá-lo.
Alguns então falavam: que adianta a religião tão bem observada? Porque ele era um espírita que estava sempre auxiliando. Saturnino, então, é um espírita convicto e leva a sério esse seu ideal. Ele vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. E o que aconteceu? Por que com ele? Por que com ele aconteceu esse acidente, esse infortúnio? E ele agradece essa generosidade de todos, sorri resignado. Mas, mesmo agradecendo, ele estava por dentro, no seu íntimo, com uma tristeza, por ter naquele momento sofrido o acidente e perdido então o seu polegar. E ele então, à noite, se encaminha com a sua esposa à reunião habitual em que ele ia na casa espírita, uma sessão íntima. Ali, então, as pessoas que estavam habituadas, todas aqueles amigos dele, ao trato com os sofredores. E ele, Saturnino, consagrado então ao serviço da prece, na sua cadeira humilde, esperava o encerramento desse momento de auxílio, quando o Macário, que era o orientador espiritual das tarefas, após traçar as diretrizes dos trabalhos, dirige-se a ele de uma forma muito bondosa e diz: Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Ouçam bem, o pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. De novo, todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nós nos apresentamos para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. E ali, então, ele começa a contar a história do passado de Saturnino. Há 80 anos, era você um poderoso sitiante no litoral brasileiro. Certo dia, um empregado enfermo não lhe obedece às determinações, porque era uma pessoa que estava enfermiça, não tinha condições de obedecer a tudo o que Saturnino estava naquele momento pedindo que ele fizesse. E você, Saturnino, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Após, então, o desencarne, Saturnino, refletindo sobre o que havia feito, por muito tempo no plano espiritual andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. E Macário continua: e você, Saturnino, implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Então, enquanto ele estava na erraticidade, ele teve todo esse arrependimento e pede, sabendo da justiça divina e da necessidade, então, de ele reparar aquele mal feito, que ele tivesse uma existência humilde de dificuldades e que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Foi um pedido dele. Ele implorou para reencarnar e que essa situação ocorresse. Então, para ele quitar essa dívida com a sua consciência. E daí Macário continua: mas você, desde a primeira mocidade, desde tenra idade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros.
tem trabalhado, esmerando-se no dever. E hoje, então, por débito legítimo, alijaria a você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Débito legítimo. Seria legitimado por ele mesmo, através do seu pedido, a perda do braço todo. Mas, por mérito, ele perdeu só um dedo. E Macário continua: regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. E Saturnino, então, nesse momento, derramava lágrimas de conforto e de alegria, por estar sabendo o que ocorreu, então, nesse dia fatídico para ele, mas que foi de grande alegria, por estar ali quitando uma dívida do passado. E na manhã seguinte, ele então comparece ao trabalho, quando o médico havia dado uma licença para ele, um atestado de 30 dias. E aquele que estava então ali, né, na porta dessa fábrica se assusta, né? Porque quem é que vai trabalhar com um atestado? Dificilmente alguém iria fazer isso. Mas ele fala: eu não estou doente, fui apenas acidentado. Posso servir para algo. Então ele se ofereceu ao trabalho, porque ele estava então grato pela situação que havia ocorrido com ele. E caminhando pela fábrica, ele fala bem alto, como se todos devessem ouvi-lo: graças a Deus. E com esse início, com essa história, nós podemos dizer que a vontade do Espírito encarnado está constantemente livre para decidir o que fazer. E Saturnino teve essa possibilidade de saber o que aconteceu com ele, de saber o seu passado e saber esse desfecho nesse dia. Mas quantos de nós temos essa oportunidade? Mesmo nós que estamos inseridos nas casas espíritas, muitas vezes nós não temos o mentor que vai vir explicar um acontecimento para nós, o porquê que algo de negativo acontece conosco. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa fé, o nosso entendimento, não sermos nós aquelas pessoas que perguntam: por que comigo? Por que com ele? Por que desta forma? Por que agora? Não. Nós temos que ser gratos e agradecermos pelas possibilidades que temos hoje de reparar os nossos débitos passados, mesmo débitos desta vida de agora. Porque nós não sabemos o que fizemos. E nós não sabemos o nosso merecimento. Assim como ele era para ter perdido um braço todo, acabou perdendo só o polegar. Não é? Então foi uma bênção divina. Então nós podemos, nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão, entender que existe o determinismo. Existe. E muitas vezes nós pedimos para estarmos aqui, sofrendo algumas dificuldades, né, para podermos então acalmar na nossa consciência os débitos que fizemos. Mas também existe o livre-arbítrio. E dentre eles, a consciência. A nossa consciência. Uma consciência mais elevada ou não. E é isso que vai diferindo cada um de nós. E cada movimento nosso na vida. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta na questão 851, se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, se tudo é pré-determinado, como que fica o livre-arbítrio? E eles respondem que a fatalidade existe. Existe apenas na escolha que o Espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. Saturnino escolheu, implorou, pediu para vir, né, e naquele momento ter a prova da perda do braço, assim como ele havia feito esse dano a um outro irmão no passado. E dessa escolha resulta uma espécie de destino.
né? Quando nós temos essa lucidez de podermos escolher. Porque muitos de nós reencarnam sem ter essa possibilidade de escolha. Essas reencarnações compulsórias, muitas vezes não temos a oportunidade de escolher, ou não temos a consciência ou a lucidez para escolher essas provas. E outros, então, escolhem por nós. Mas muitas vezes nós pedimos, e nós escolhemos, e nós ficamos muito gratos pela oportunidade. Mas depois esquecemos. Por isso que nós devemos ter a fé inabalável. Então, dessa escolha resulta uma espécie de destino, que é uma consequência da posição que nós próprios escolhemos e em que nos achamos. E aí os espíritos falam que essa resposta fala das provas da natureza física, essas dificuldades de natureza física. Podemos pensar o local onde nascemos, a família onde estamos inseridos, o local, o país, né? Muitas vezes o bairro dentro de uma cidade, há diferenças, né? De comunidades, mesmo no nosso planeta, né? Temos comunidades muito primitivas, né? Às vezes outras com bastante tecnologia, e assim nós podemos elucubrar aqui a noite inteira e pensar sobre inúmeras possibilidades. Então, são as provas de natureza física. Mas quanto às provas de natureza moral e as tentações, o espírito, ao conservar o seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. As provas de natureza moral, as dificuldades morais que encontramos no nosso caminho. Muitas vezes aquela escolha difícil, a escolha de não perturbar a vida do outro. Vamos pensar naqueles casais que já estiveram juntos em outras vidas e acabam se reencontrando agora, e não é o momento, porque já causaram dificuldades para outros anteriormente. É o momento de não estarem juntos, quem sabe de se olharem, mas resistirem à tentação. São as provas de natureza moral. Elas existem, e muitas vezes nós temos que ter a consciência elevada, a consciência de amor ao próximo, para resistir a muitas das tentações que aparecem durante a nossa vida. Nós temos esse nosso livre-arbítrio, e nós sabemos o que é bom e o que não é bom, o que é adequado e o que é inadequado. Muitas vezes nós sucumbimos à vontade, essa vontade apaixonada de uma maneira desregrada, e cedemos. Mas o importante é que nós possamos resistir às tentações, para que assim nós possamos também, nessas provas morais, passarmos por elas e agradecermos a Deus pelas dificuldades que encontramos na nossa vida. E eles vêm ainda dizer que os bons espíritos, eles ao observar que nós estamos fraquejando, eles podem vir em nossa ajuda, basta nós pedirmos, mas eles não influem de modo algum a dominar a nossa vontade. Então os bons espíritos, eles nos respeitam, eles vêm, eles nos auxiliam, nos dão boas intuições, mas eles não influenciam a nossa vontade. Ao contrário daqueles espíritos que ainda são ignorantes, porque muitas vezes eles podem sim tentar influenciar a nossa vontade, mas pela sua ignorância, porque ainda estão em aprendizado, estão ainda tentando aos pouquinhos elevar a consciência, assim como nós também, né? Às vezes nós estamos elevando a nossa consciência muito devagar, mas enfim, estamos todos aqui, e nós todos somos irmãos. Isso nós não podemos esquecer. Em diversos graus de aprendizado, diversos graus de consciência, mas todos somos irmãos. E aqui eu trouxe para nós a história da Anne Sullivan. Vocês já ouviram falar dela?
Ela viveu aqui entre 1866 e 1936. Ela também nos traz uma história maravilhosa. Filha de fazendeiros, imigrantes irlandeses. Acabaram então que foram morar em outro país. E ela, pequena, tinha um irmão que era chamado Jimmy. Vítima da pobreza e do abuso físico por seu pai alcoólico, aos 5 anos ela contrai tracoma. E esse tracoma quase a leva à cegueira. Aos 7 anos, a sua mãe morre, desencarna. E o seu pai, então, com toda essa dificuldade que ele tinha, ele abandona os filhos, que acabam indo parar em um orfanato. E como seu irmão tinha tuberculose, ele logo desencarna também. E assim ela se vê sozinha, com uma tenra idade, naquele orfanato. E quando vai visitar esse orfanato, o presidente de uma secretaria estadual de instituições de caridade, ela se joga literalmente a seus pés, chorando e pede: Senhor Sanborn, eu quero ir à escola. E assim é feito. Ela então tem toda a oportunidade de estudar. E depois de recuperar parcialmente a sua visão, em uma série de operações, de cirurgias, ela se gradua como a oradora da sala em 1886, no Instituto Perkins para cegos. E a Anne Sullivan, então, um dia é chamada para trabalhar em uma residência, em uma casa, para ajudar uma menina chamada Ellen Keller. A Ellen esteve, então, de 1880 a 1968 conosco. E a Ellen, aos 19 meses de idade, ela acaba ficando cega e surda, devido a uma doença que foi diagnosticada na época como febre cerebral, mas hoje acredita-se que tenha sido escarlatina. E a Ellen, filha abastada, fazendeiros rurais, naquela fazenda, o seu pai e a sua mãe tinham dificuldades em lidar com ela. Uma menina, então, pequena, cega, né, e surda. Então, como que você vai ensinar uma criança que não enxerga e não ouve? E eles tiveram muitas dificuldades nesse quesito de disciplina, de organização com a menina. E então ela, aos 7 anos, era uma menina completamente indisciplinada. Ela não entendia nada, eles não sabiam como lidar com ela. Ela sentava à mesa e comia com a mão e gritava. E era muito difícil a situação naquela família. Até que eles então contratam a Anne Sullivan para trabalhar na casa. E quando ela chega dentro da família, ela começa a observar tudo o que acontece, que a menina é indisciplinada, mas porque o pai deixa ela fazer tudo e a mãe também não sabe o que fazer. E ela pede então para ir com a menina morar em um casebre que tinha ali na mesma fazenda, no mesmo local, só que separada da família. E ali, então, eles cedem, né, deixam que elas vão ali, mas o pai fica meio assim. Tem um filme que chama assim, O Milagre de Anne Sullivan. Tem no YouTube, se vocês quiserem assistir. Ele conta toda essa história e toda essa dificuldade que a Anne Sullivan teve para ensinar e disciplinar a Ellen Keller e tentar mostrar para ela o que era as coisas que ela pegava, né, na linguagem do Braille. E colocava, então, na mão dela para ela tentar entender. Até que um dia, então, ela dá um start e ela consegue entender que a água que ela estava sentindo era aquelas palavrinhas que ela escrevia na sua mão. E assim ela foi. Daí ela começou a se desenvolver
E elas criaram, então, entre elas, um modo de que ela aprendesse a falar e a se desenvolver, então, através do braille e de outros ensinamentos que a Anne começou a ensinar para elas. Diz que a Helen Keller colocava a mão aqui no pescoço, onde tem a vibração, na boca, no nariz, e ali a Anne Sullivan ia falando e ela ia percebendo as vibrações e começou a falar com isso. Então, a primeira palavra que ela falou foi it, IT. E assim ela se desenvolveu. A Helen Keller formou-se em filosofia, escreveu vários livros, recebeu inúmeras condecorações, atuou como porta-voz das instituições para cegos e surdos, participou ativamente de muitos movimentos por reformas sociais, incluindo as ações em prol da abolição do trabalho infantil e da pena de morte. O que seria de Helen Keller sem Anne Sullivan? E aqui diz que a senhorita Sullivan, então, começou as suas aulas a partir da obediência e do alfabeto Braille. E dentre tantas escritas, eu trouxe aqui para nós o que ela diz, um recado, uma orientação, uma sugestão para cada um de nós. Usem ao máximo todos os sentidos. Goze de todas as facetas do prazer e da beleza que o mundo lhes revela, pelos vários meios de contato fornecidos pela natureza. Mas de todos os sentidos, estou certa de que a visão deve ser o mais delicioso. Porque ela, com essa dificuldade, então, não teve a oportunidade que muitos de nós temos de ver, de ouvir, de sentir e de entender o que estamos fazendo. Por isso que nós devemos ser gratos. E aqui é mais um exemplo, então, de que nós temos aquelas pessoas que decidem ir para o lado da construção de si mesmo, construir a si, pelo estudo, pela dedicação. Porque você construindo a si mesmo, você consegue deixar um lastro de amor aonde quer que você esteja. Assim foi com Anne, quando ela pediu para estudar. Quando ela quis, ainda criança, aquela oportunidade de ser alguém diferente, mesmo sendo uma pessoa com dificuldades de visão. E isso oportunizou para que um dia ela fosse contratada e estivesse ajudando a Helen Keller. Quem sabe outra pessoa poderia ter ajudado a Helen, mas a Anne, se não tivesse feito e trabalhado em sua vida como ela o fez, não teria tido essa oportunidade. Por isso que nós não sabemos o que está no nosso caminho. Nós temos que dar o nosso melhor, porque nós dando o nosso melhor, o melhor possível, como dizem os escoteiros, o melhor possível, ali sim, eu estarei seguindo um caminho maravilhoso de construção de mim e construção do próximo que caminha comigo. Emmanuel nos traz, então, dentro dessas reflexões, que o determinismo e o livre-arbítrio coexistem na vida de todos nós. Eles entrosam-se na estrada do destino, estão juntos para a elevação e a redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, quando estamos ainda muito primitivos, ainda apegados às paixões, aos vícios do espírito. Mas o segundo, o livre-arbítrio, vai ampliando-se com os valores que nós começamos a ter a partir da educação e da experiência. A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Então Deus determina para cada um de nós o bem e a felicidade.
é a determinação do amor para a comunidade universal. Então podemos dizer que tudo está determinado, pois o que fizemos hoje vai afetar o nosso amanhã. Então Deus também, na sua bondade divina, nos dá a oportunidade de nos redimirmos com as nossas desavenças que criamos aqui na nossa vida. Porém, a cada instante nós podemos introduzir uma nova ação, modificando assim todo o caminhar. Isso nós observamos ali, com o Saturnino, né? Com a Anne, com a Ellen. É necessário, então, que a mente de cada um de nós esteja limpa, fresca, atenta aos movimentos do presente. A atenção plena que tanto falam hoje, para nós estarmos observando a cada instante o que podemos fazer de melhor aonde estamos inseridos. De melhor, o meu melhor a cada instante. Por quê? Eles nos alertam que uma pequena distração e os automatismos vêm à tona, bloqueando o aparecimento do novo. Aquele velho homem rancoroso, aquele velho homem cheio de paixões negativas, aquele velho homem vem à tona, porque ele está ainda arraigado em nós. E nós precisamos aos poucos transformá-lo. Por isso que nós precisamos estar atentos aos nossos movimentos, consciência plena do que estamos fazendo, porque nós sabemos o que é certo e o que não é certo de fazer, o que machuca e o que não machuca o outro, e o que machuca e o que não machuca nós mesmos. Então nós podemos sim estarmos atentos e nos movermos para o lado do bem, do positivo. A mente imatura, essa mente que nos faz muitas vezes fazer atos impensados, movimentos negativos na nossa vida, essa mente imatura é uma presa fácil para os padrões fixados no passado. E daí sim, em nossa vida, muitas vezes o determinismo vai prevalecer. Porque nós simplesmente estamos ali, seguindo a nossa vida num padrão que já estamos acostumados, sendo os mesmos, não nos modificando, não buscando o crescimento, não buscando a Deus acima de tudo, não buscando o amor, não buscando os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E assim nós vamos continuando sendo os mesmos. E daí, se Saturnino tivesse sido o mesmo, naquele momento ele teria perdido o seu braço inteiro. Mas não, ele desde tenra idade estava a trabalho, a serviço do bem. E para que nós estejamos atentos, é necessária essa maturidade espiritual, essa paz interior. Muitas vezes nós vamos estar inseridos em locais ou em momentos da nossa vida em que nós temos que observar aquilo de uma maneira que não nos abalemos com o que estamos vendo ou com o que estamos presenciando. Observar, olhar, refletir, respirar. Pedir a Deus ajuda para o melhor movimento naquele instante, para que não caiamos novamente, nessas dificuldades que muitas vezes estivemos nos colocando. Ninguém sabe previamente o que pode e o que não pode ser mudado. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe o que foi determinado ou o que nós escolhemos vivenciar aqui nesta vida. O que muitas vezes nós imploramos para vivenciar aqui nessa vida, porque nós esquecemos. Poucos lembram, poucos sabem. Então ninguém sabe o que pode e o que não pode ser mudado. Mas nós podemos, a cada instante, orar e pedir a Deus: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.
São Francisco de Assis. E eu trouxe hoje aqui para a nossa reflexão mais uma pessoa, mais um personagem que eu não sei se vocês lembram daquele filme A Paixão de Cristo, mas aquele rapaz, o Jim Caviezel, que interpretou Jesus, ele fala que quando ele interpretou Jesus naquele filme, a sua vida mudou. Ele se tornou uma pessoa cristã e ele tem toda uma história de vida após esse momento, né? Então são pessoas que nós podemos observar que escolheram amar. E nós poderíamos então, nesse momento de reflexão, pensar: o que nós poderíamos lá, antes de reencarnar ou aqui, quando estamos, determinarmos na nossa vida? Amar. Jesus, me ajuda a amar em qualquer momento em que eu estiver vivendo aqui, que as minhas dúvidas sempre me levem para o lado do amor. Assim nós estaremos a cada instante juntos, unidos, unindo o nosso coração com o coração de Jesus, com o coração do Pai que nos trouxe aqui, justamente para nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E como essas vozes que são conhecidas no mundo inteiro são vozes muito importantes, é importante também que nós conheçamos algumas coisas que acontecem no nosso mundo, para que assim a gente faça movimentos para modificar aquilo que não está adequado, que não é da lei de Deus. Então, agora, nesse próximo mês de julho, dia 4, vai ser lançado um filme chamado Som da Liberdade. É uma história real, né, que, se eu não me engano, se passa na Colômbia, e que fala sobre tráfico infantil. É para nós, então, aprendermos, observarmos e, quem sabe, né, arregaçarmos as nossas mãos, ou orarmos pedindo para Deus, uma oração só, né, que tudo isso seja extirpado aqui do nosso planeta. Junto com isso, vai vir um documentário feito pelo Mel Gibson que fala também do mesmo tema. São movimentos importantes que nos trazem a pensar, né, e nos fazem refletir sobre o nosso papel como seres humanos aqui do planeta. Por isso que nós devemos a cada instante pedir: Senhor, dai-me força para mudar aquilo tudo que pode ser mudado. E é com esse pensamento, com essa ideia, com essa gratidão de hoje podermos conhecer a vida dessas pessoas, Saturnino, Annie Sullivan, Helen Keller, Jim Caviezel, Mel Gibson, que nós agradecemos e estamos aqui nos ofertando para estarmos também trabalhando a serviço de Jesus, a serviço da paz, a serviço do amor. E eu trouxe então para nós como um som. O Jim Caviezel orando, fazendo o Pai Nosso em aramaico, a língua de Jesus, só para nós trazermos assim, celebrarmos a época que Jesus esteve aqui conosco e trazermos ao nosso coração essa energia, a energia que ele, da oração, como ele nos trouxe naquela época. E após então essa oração, nós já vamos passar à prece final e ao passe. E eu agradeço a atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e que nós estejamos determinados a simplesmente amar. Kuna Bezrati Shambreni Neresha Tesherta Minuelai Akakasaya Nokshiadanai Akakasiti Utakti
Abla kuletike wahin kahil koseye ete mini. Aking lakiswa. Lehiweti lakiswa. Ilatil kom arahe mahakihita. Hida hibo denale denako kabel diana afef lukom. Antun. Hida hibo lukom. My commandment to you is this: you love one another as I have loved you. So, muito bonito, Cláudia, muito obrigada. Muito importante essa reflexão e esse estudo de hoje. Então, nesse momento, estamos finalizando a prece final e também iremos diminuir um pouco a luminosidade para transmitir o passe. E para isso eu convido os trabalhadores da casa que se posicionem. Confortavelmente, fechar nossos olhos, introspectar, nos conectar a essa energia da casa com nossos benfeitores, os mentores espirituais que aqui se encontram juntamente para esse momento. Temos tudo na vida para vencermos as dificuldades e principalmente vivermos com alegria.